Bom, nessa aula a gente vai ver aí o processo de formação de imagens, alguns aspectos introdutórios do processo de formação de imagens. A bibliografia vocês já sabem, está no material de aula. Bem, toda câmera fotográfica ela é muito parecida com a estrutura do nosso olho humano, né? Ela imita essa estrutura. Então, a gente tem aqui a esclera, que é essa parte branca dos nossos olhos, a íris, que é a parte coloridinha, e a pupila, que é o orifício por onde entra a radiação eletromagnética nos nossos olhos. É a pupila também que é responsável por se contrair e se expandir para deixar entrar menos ou mais luz nos nossos olhos, né? Então a gente tem aqui um esquema do nosso olho. Uma vez que a radiação eletromagnética passa pela pupila, ela atravessa uma lente chamada cristalino, que é responsável por focalizar a radiação eletromagnética na nossa retina, no fundo do olho, mais especificamente numa região chamada fóvea. Na fóvea, a gente tem dois tipos de células, os cônios e os bastonetes. Tá? Há entre 6 e 7 milhões de cones em cada olho na região da fóvea. Essas células permitem uma boa resolução de detalhes e são as células sensíveis a cores. Existem 3 grandes grupos dessas células cones, cada uma delas sensível à radiação eletromagnética nas faixas do azul, verde e vermelho. E também temos os bastonetes em maior quantidade, entre 75 e 150 milhões em cada olho, que não permitem boa resolução de detalhes e também não são sensíveis a cores, eles são sensíveis à intensidade. Tá? Essas duas células, então, elas convertem a energia luminosa em impulsos elétricos que são transmitidos até o cérebro para serem interpretados. Bem, a formação de imagens coloridas, né, ela requer que a gente tenha uma noção dos processos aditivos e subtrativos de formação de cores. A exemplo do que acontece na nossa fóvea, no processo aditivo, então, como o próprio nome já diz, a gente tem a combinação das 3 cores primárias, vermelho, azul e verde, para a formação das demais cores. Então, da mistura do verde com o vermelho, a gente tem o amarelo. Da mistura do vermelho com o azul, a gente tem o magenta. E da mistura do azul com o verde, a gente tem o ciano. Da mistura de todas as cores, a gente tem a cor branca. O processo aditivo ele está presente na reprodução e na visualização de imagens. Né? O monitor, por exemplo, utiliza o processo aditivo. Quando a gente faz uma composição colorida de imagens, também nós usamos o processo aditivo. No caso do processo subtrativo, a gente entende as cores como filtros. Então a gente tem a cor amarela, que filtra, na verdade, o azul. O amarelo ele é formado da mistura das cores verde e vermelho, então isso significa que a radiação eletromagnética, ou a luz branca, quando passar por um filtro amarelo, esse filtro amarelo vai barrar a cor azul. No caso
do filtro ciano, como a gente tem para o ciano a mistura do azul com o verde, ele vai barrar a cor vermelha. E no caso do filtro magenta, como o magenta é a mistura de azul e vermelho, ele vai barrar o verde. Então, se eu combino todos esses filtros, a gente barra todos os comprimentos de onda da luz visível. Tá? Esse tipo de processo subtrativo, ele está presente na aquisição de imagens, nas câmeras. Né? A obtenção de imagens coloridas pode ser feita por meio de filtros. Bom, no caso monocromático, como é que a gente define, então, uma imagem digital? Seja E um conjunto não vazio de quadrados adjacentes dispostos em linhas e colunas, formando uma superfície retangular. Seja L um conjunto de níveis de cinza. Uma imagem em tons de cinza é um mapeamento E em L. Usualmente, L pode ser entendido como um intervalo 0L máximo em Z+, é o conjunto dos números inteiros positivos, com E pertencente ao produto Z2. Se L é o conjunto 0 e 1, então a imagem é dita binária. E o intervalo 0, L max, ele é conhecido como a escala de quantização. Daí a gente chega na ideia de amostragem e quantização, que são, na verdade, a discretização espacial e a discretização em intensidade. No caso da discretização espacial, a gente tem o processo de amostragem, que atua discretizando as coordenadas espaciais. No caso da formação de imagens digitais, as amostras são colhidas a intervalos regulares. Tá? Existem outros tipos de amostragem, a amostragem não regular e a combinação entre a amostragem não regular e regular, mas no caso das imagens digitais a amostragem é regular. E a gente tem a discretização em intensidade, que é chamada de quantização, que é, na verdade, a discretização da intensidade ou da radiância que chega no sensor, é o processo de conversão analógico-digital. Então, nós temos aqui, por exemplo, um objeto do mundo real, e se nós traçarmos aqui a linha AB, cortando esse objeto e traçarmos o perfil radiométrico desse objeto aqui, ó, então, para nossa finalidade, essa linha, esse gráfico é um gráfico contínuo. Acontece que a gente pode amostrar espacialmente esse gráfico aqui, ó. Então, se a gente estipulasse um intervalo de amostragem e tomasse valores desse gráfico apenas nos intervalos de amostragem, então nós estaríamos fazendo aí a discretização espacial dessa imagem. Se além disso a gente também fizesse a discretização no eixo Y, então a gente estaria falando aí do processo de quantização. Então, digitalmente, estes pontos aqui representam esse gráfico aqui, essa linha nesse gráfico aqui. É fácil perceber que quanto menor o intervalo de amostragem, mais precisa será a representação digital desse gráfico aqui, tá? Então aqui é mais um exemplo. Digamos que aqui essa forma seja o nosso objeto no mundo real e esse objeto foi então
discretizado por essa malha que a gente está vendo aqui sobre ele. Então, o resultado é essa figura digitalizada. Né? Então, se aqui a gente está falando de uma amostragem bidimensional, né? Então a gente tem um plano que foi amostrado, e se o intervalo de amostragem for menor, quanto menor for o intervalo de amostragem, mais essa forma aqui vai se assemelhar a essa forma do mundo real. Então, se n amostras são colhidas na vertical e m na horizontal, a intervalos regulares, nós obtemos uma matriz n por m. Para imagens, normalmente nós fazemos Q igual 0, 1 até L menos 1, que é a discretização da intensidade. Então aqui a gente pode pensar numa imagem digital como uma função de duas variáveis x e y, em que nós temos x e y quantidades discretizadas em n linhas e m colunas. Tá? A matriz resultante do processo de discretização espacial e de brilho representa uma imagem digital monocromática nesse caso aqui, em que cada elemento f de xy, né, é conhecido como pixel. Então, para cada xy no domínio ou no suporte da função, a gente tem um contradomínio em f de xy. Esse é um exemplo, então, de imagem monocromática. Então, a gente percebe que a imagem ela é uma matriz de números inteiros, que é para qual cada número desse aqui é atribuído uma tonalidade de cinza, para que a gente possa fazer uma interpretação visual dessa imagem. Então, aqui em cima a gente tem o resultado dessa atribuição. Quanto menor o valor, normalmente 0, é representado pelo tom preto, e quanto maior o número aqui na matriz, mais claro é o tom de cinza. O limite desse tom de cinza depende do conversor analógico digital, que dá aí a resolução radiométrica do sistema. No caso multiespectral, a definição ela é a mesma, exceto pelo fato de que agora nós temos vários planos Es. Nós temos N planos, ou N bandas, ou N canais, formando uma imagem multiespectral. Então aqui nós temos o exemplo de uma imagem multiespectral com N bandas. Aqui estão visíveis para nós 3 bandas. Então, nesse caso, cada pixel dessa imagem é caracterizado por um par de coordenadas linha e coluna e por um atributo, um vetor de atributos. Nesse caso aqui, por exemplo, o primeiro pixel tem o valor 35 na banda 1, 170 na banda 2 e 50 na banda N. Essas imagens, cada uma dessas bandas, ela é adquirida com um determinado processo. No caso de usarmos filtros, por exemplo, então a gente pode ter lá, aqui a gente tem a imagem colorida e aqui cada uma das suas componentes em separado. Então aqui a gente tem o canal vermelho, então a gente pode imaginar que para esse detector foi utilizado então um filtro vermelho, que faz o quê? Faz com que apenas a luz vermelha, no comprimento de onda do vermelho, passe pelo filtro e o azul e o verde sejam barrados. Então é por isso que a gente percebe aqui uma tonalidade mais clara para essas argolas vermelhas e uma tonalidade mais escura para as argolas que são azul e verde. O mesmo raciocínio para o canal verde.
e o mesmo raciocínio para o canal azul. Uma das maneiras que a gente tem para obtenção disso aqui é a utilização de filtros, e aí a gente tem o processo subtrativo de formação de cores. Aqui é o mesmo exemplo, né? A gente tem uma imagem colorida e as suas três componentes, vermelha, verde e azul. E aqui a gente tem um conjunto de imagens multiespectrais do satélite Landsat 7. Então nós temos aqui as bandas do azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho termal e infravermelho médio. Nesse caso, para a gente obter uma imagem colorida, a gente precisa de 3 imagens desse conjunto aqui, e então a gente faz a atribuição das cores das componentes azul, verde e vermelho para cada uma dessas 3 imagens, obtendo assim uma imagem colorida. Bem, eu já mencionei, né, que cada pixel ele é representado por um par de coordenadas. O sistema de coordenadas da imagem ele se inicia no canto superior esquerdo da imagem. Então aqui a gente tem a origem do sistema de coordenadas e ele é descrito em linhas e colunas. Esse sistema pode começar no 0, 0, né, como nesse caso aqui. Então a gente tem esse pixel está na linha 0, 1, 2 e na coluna 0, 1, 2 também. Então a posição dele é 2, 2. Em alguns casos, essa posição inicial ela é a linha 1 e coluna 1 e não linha 0 e coluna 0, como a gente está vendo aqui. A gente pode estabelecer também uma vizinhança, dado um determinado pixel P com coordenadas x, y, muitas vezes vai ser útil para a gente estabelecer uma conectividade. Essa conectividade ela é dada através da vizinhança do pixel XY. Então a gente pode ter uma conectividade em cruz, que é uma conectividade de vizinhança 4. A gente pode ter uma conectividade diagonal, que seria um X, ou ainda a gente pode ter uma vizinhança de 8 pixels, que seria uma conectividade aí, unindo a vizinhança 4 e a conectividade diagonal. Isso é importante, especialmente quando a gente trabalha com funções que envolvem análise de componentes conectados de uma imagem. Então, por exemplo, se eu tivesse tentando inferir a área desses componentes conectados aqui nessa imagem, se eu estivesse utilizando uma adjacência 4, então a minha função me retornaria que esses são 2 objetos separados, porque a minha adjacência 4 aqui, ó, ela ocorre nessa direção vertical e horizontal. Então eu não tenho ligação com esse outro objeto aqui. Entretanto, se eu estivesse usando uma conectividade 8, eu teria isso aqui considerado como um único objeto com área de 9 pixels em vez de 2 objetos, aliás, área de 18 pixels em vez de 2 objetos com área cada um de 9 pixels. E o formato de armazenamento também, o formato de dados, varia bastante, né? Existem basicamente 3 grandes abordagens de arquivo. A banda intercalada por pixel, em que a gente tem um cabeçalho, e depois a gente tem o primeiro pixel da primeira banda, o primeiro pixel da segunda banda, o primeiro pixel da terceira banda. Depois, o segundo pixel da primeira banda, o segundo pixel da segunda banda e o segundo pixel da terceira banda, e assim por diante até o fim do arquivo. No caso de banda entrelaçada por linha, então o que a gente tem é o cabeçalho, a primeira linha
da primeira banda, a primeira linha da segunda banda, a primeira linha da terceira banda e assim por diante. E a gente tem ainda a banda sequencial, o formato de banda sequencial, em que a gente tem um cabeçalho para a primeira banda e todos os valores dessa primeira banda até o fim do arquivo. O cabeçalho para a segunda banda e depois todos os valores dessa segunda banda até o fim do arquivo e assim por diante para todas as bandas da imagem. Alguns exemplos bem práticos de armazenamento são o PPM, que é o Portable Pixel Map, o PGM, que é o Portable Gray Map, e o PBM, que é o Portable Bitmap. Esses arquivos normalmente são lidos em qualquer pacote de processamento de imagens. São formatos bastante simples que a gente consegue abrir até num documento de texto. O PPM, que é o Portable Pixel Map, ele suporta imagens coloridas. O PGM suporta imagens em tons de cinza e o PPM suporta apenas imagens em preto e branco. O cabeçalho do arquivo é bastante simples. Ele vem começa aqui com uma letra, né, de P1 até P3, P2 ou P3, que vai indicar aqui o tipo de formato a que se refere, tá? Os meus dados. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, no formato PPM, então a gente tem o P3, que indica que é o PPM, e depois a gente tem aqui o número de colunas e o número de linhas dessa imagem e o tom de cinza máximo. Então aqui num documento como esse, cada terno desse aqui é um pixel colorido nessa imagem aqui, é um terno RGB. No caso dos formatos PGM, cada um desses pontos aqui é um pixel. Ele suporta imagens em tons de cinza e no caso do formato PBM a gente tem só imagens em preto e branco. Então a gente só tem o valor 1 ou 0. Bom, se a gente der uma olhada lá no MATLAB agora, então vamos ler uma imagem aqui para a gente ver como é que é a estrutura dela. Então, vou ler uma imagem qualquer aqui, x igual a imread. Opa, errei aqui o nome da imagem. Pronto, agora foi. Vamos fazer a exibição dessa imagem aqui. Então aí a gente tem uma imagem monocromática. Se a gente chamar essa imagem X, e der um Enter aqui, a gente vai perceber os valores da matriz. Tá? Esses são os valores da matriz. É claro que existe uma maneira outras maneiras de obter informação sobre essa imagem, né? A gente pode, por exemplo, perguntar para o MATLAB quem é X e ele vai me dizer, ó, então é uma imagem com 291 linhas por 240 colunas. Ela está ocupando essa quantidade de bytes na memória e ela é do formato Win8, ou seja, é um dado inteiro, sem sinal e de 8 bits, tá? A gente ainda pode fazer o seguinte, usar a função imf info e tentar obter alguma informação sobre o arquivo da imagem.
Então, nós temos aqui algumas informações sobre o arquivo. Então, temos o formato da imagem, data de modificação, onde ela está armazenada, número de linhas e de colunas, a resolução radiométrica dela, o tipo de imagens, né? De imagem, uma imagem em tons de cinza. Então, ok, vamos ver agora como é que fica uma imagem colorida dessa vez, tá? Então vamos ler uma imagem lá. IMRead cores.jpg. Eu vou exibir essa imagem aqui. Então tá aí, temos uma imagem colorida. Dessa vez, se a gente perguntar quem é a imagem A, ele vai me dizer aqui, ó, 401 linhas por 441 colunas por 3 bandas. Continua sendo uma imagem, um dado inteiro, né, sem sinal positivo, de 8 bits. E eu posso separar essa imagem em bandas. Eu posso fazer assim, R recebe todas as linhas, todas as colunas da componente vermelha da imagem A. B recebe todas as linhas e todas as colunas da componente B. E G recebe todas as linhas e todas as colunas da componente G. E agora eu posso exibir essas 3 figuras aqui. Vamos lá. R, G e B. Vamos ver as 3 aí. Cada uma das componentes, então aqui a gente tem a componente R, G e B daquela figura colorida, tá? Dessa figura aqui, ó. Eu posso, claro, produzir a composição colorida que eu quiser, né? Desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Então eu posso criar aqui uma imagem B e vou concatenar aqui de novo fazer a composição colorida dessas 3 imagens, mas eu vou inverter os canais agora. Em vez de usar RGB, eu vou inverter, eu vou fazer G, B e R. Vamos visualizar isso aqui agora. Como é que vai ficar essa inversão? Olha lá. Então a gente tem as componentes invertidas, né? Aqui está a imagem original e aqui está a minha componente invertida. E agora eu posso também, depois que eu fiz essa composição, né? Eu posso gravar, por exemplo, essa imagem num dos formatos que eu comentei. Então, por exemplo, eu posso gravar essa imagem no formato ppm. Eu vou chamar de cores mesmo, tá? Aqui a imagem é B. Vou gravar ela como cores ppm. Foi gravada. E a gente pode visualizar ela, por exemplo, no bloco de notas. Se a gente for até o bloco de notas, tá aí. Aí a gente tem essa imagem. Vamos dar uma olhada lá no cabeçalho dela, lá, ó. P3, 441 linhas por 401 colunas, tom de cinza máximo 255. E é isso então, pessoal.